Beleza, pessoal, vamos dar continuidade. Tá? Então, a gente estava falando sobre os desafios da TI que justifiquem o White. Não é porque o White. Então, o White ele orienta, tá? Ele tem orientações que focam nessa gestão que tem os desafios que são enfrentados aí pelos gestores da TI. Tá? Então, um dos principais desafios é relacionado ao alinhamento do negócio, tá? E a TI. Na verdade, a TI ela deve se alinhar ao negócio. Ela deve estar sempre buscando atender a necessidade do negócio. Não é o negócio que ele se adapta à DTI. É o inverso. É a DTI que fornece os serviços e se adapta às necessidades do negócio. Certo? Então, o ITIL, ele, nesse contexto, deixa eu reconectar aqui. Então, o ITIL, nesse contexto, ele é interessante, tá? Porque ele fornece para a gente essas é, ferramentas, né, de gestão. Espera aí, pessoal, desconectou a minha aqui. Acabou dando uma microfonia aí, né, pessoal? Desculpa aí. Então, pessoal, sobre o alinhamento, é necessário esse alinhamento aí da TI com o negócio, tá certo? O outro desafio é relacionado à geração de valor, que é necessário. Tá? O negócio ele se preocupa com o valor, que o produto que ele oferece tem que ser garantido. E a DTI, ela, como atividade meio, ela deve fornecer, ela deve ter essa capacidade de fornecer esse valor, tá? Para o negócio, tá certo? Então, aumentando a qualidade dos serviços, eu começo a fornecer esse valor, tá certo? Integrar as estratégias dos serviços de TI às estratégias de negócio da companhia, né, da empresa. Gestão otimizada para reduzir custos e reduzir os riscos negativos, que é importante a gente saber que risco ele pode ser negativo ou positivo. Então, por exemplo, muita gente associa o risco a coisas negativas, mas o risco nada mais é do que uma probabilidade de algo acontecer e ele ter um impacto, tá? Na vida de um serviço, por exemplo. Então, se eu for citar um exemplo aqui, o impacto negativo que pode acontecer, então o risco de um servidor ele der um problema na nossa empresa, ele vai ter um impacto alto ou baixo, dependendo do serviço que rode nele. Mas eu também posso ter riscos positivos. Esses riscos positivos normalmente são chamados de oportunidades. Tá? Beleza, o Anderson falou aí que o risco positivo é todo mundo passar no QCO, é isso mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, qual é o risco que você tem em ganhar na Mega Sena? Existe o risco de você ganhar na Mega Sena se você jogar na Mega Sena. Então, o risco nada mais é do que uma probabilidade de um evento acontecer. A probabilidade. E esse evento acontecendo, ele tem um impacto. Tá? Então, vamos lá, qual que é o risco de alguém ganhar na Mega Sena se ele não joga na Mega Sena? É zero. Tá? Então, basicamente, a gente tem que separar, diferenciar que nem sempre o risco ele é só negativo. Tá bom, pessoal? Pode ser positivo também. E são oportunidades. O ITIL ele é interessante para justificar investimentos, porque a gente tem o ITIL, certo? Se você faz a boa gestão da infraestrutura, você está preocupado em, além de fornecer os valores e a qualidade dos serviços, você tem que alinhar a DTI, né, a TI, às estratégias da empresa. E as estratégias de toda a empresa, ela tem por obrigação cuidar da parte orçamentária, né? A parte financeira. Essa é uma questão estratégica. Ela está no alto escalão de todas as empresas. Não é
a DTI por si só quem define isso aí. Você pode pedir para comprar um determinado storage de um servidor, mas você depende de um escalão superior que traça as diretrizes, que traça as estratégias, e nessas estratégias estão as questões orçamentárias. Tá? Então não adianta você ter uma necessidade, uma demanda, se você não tiver condições de ter os recursos necessários financeiros para aplicar, tá? E melhorar uma qualidade de um serviço, por exemplo. Tá certo? Então a DTI, nesse contexto de gestão, ela é uma justificativa para você melhorar esse contexto, né, financeiro, tá certo? Dos investimentos, justificando os investimentos que você está fazendo no desenho dos serviços, nas operações principalmente, que é onde está mais de 80% do esforço, né? Então o esforço nem está em desenhar e em entregar um serviço. A maior parte do esforço ele está se concentrando na operação dele. Beleza? A ITIL, ela ajuda a diminuir a complexidade técnica. Por quê? Porque eu faço uma gestão do conhecimento, seja ele registrando isso aí numa base de conhecimento, tá certo? Num banco de dados de ativos, por exemplo, onde você pode estar associando ali os incidentes a determinados ativos, servidores, pessoas. Então, é interessante que alguém que vai, de repente, tratar um incidente, um problema, ele vá atrás de verificar uma base de conhecimento. Tá? Pode estar lá registrado, por exemplo, um erro conhecido, que já foi um erro que não tinha uma causa raiz, mas foi detectado, foi documentado. Então, se ele está documentado, e essa é uma prática interessante de ser realizada, se você adota essa prática na sua empresa, é lógico que você está diminuindo essa complexidade técnica. Outra pessoa pode chegar ali e se valer daquele conhecimento que está registrado. Tá certo? Exatamente, o Anderson falou que, se bem aplicado, é muito bom para gerar métricas, tá certo? Então, todo o processo, ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Essa saída pode servir para você fazer análises, tá? Tanto quantitativa quanto qualitativa, tá? Então, falando aqui para vocês, existe uma diferença entre qualidade e quantidade, né? Vamos dizer assim, vamos fazer uma avaliação quantitativa de um determinado serviço. Um exemplo, você tem lá um CS Desk que faz atendimento. Joia. Então você vai emitir um relatório quantitativo. Então, quantos atendimentos foram realizados no mês de janeiro? Você vai ter lá todo esse processo, todas essas informações de forma quantitativa. Agora, se você for avaliar a qualidade, aí você vai emitir um relatório qualitativo, por exemplo, você tem que avaliar parâmetros não numéricos, mas são parâmetros subjetivos, como, por exemplo, a qualidade, né? Então, a gente tem se foi bom, ruim, se está alto, baixo. Então, por exemplo, a gente pode ter lá um incidente, aconteceu tantos incidentes, mas o impacto foi baixo, foi alto. Quais são os incidentes de impacto médio? Então, essa avaliação, ela é qualitativa, tá? Então, tem que ficar bem separado isso daí. Também, bem relacionado a esse contexto aí, tá a avaliação funcional e não funcional, né? Então, a avaliação funcional, ela está muito relacionada com a questão da funcionalidade de um determinado serviço. Tá? Então, por exemplo, um servidor opera lá o serviço de DNS. Tá? Como é que o DNS funciona? Se você for fazer uma avaliação daquele serviço, você tem como pontuar todas as atividades ou funções que ele exerce, porque você sabe ali funcionalmente o que ele faz, né?
Agora, se você for fazer uma avaliação não funcional daquele serviço, o que são avaliações funcionais? São avaliações de qualidade. Tá? Então, qualidade alta, baixa, média, né? Se o serviço ficou fora, por exemplo, tá? Teve impacto alto, baixo, tá? Severo. Então, é preciso a gente separar bem direitinho o que é uma avaliação quantitativa e qualitativa. O que é uma avaliação funcional e não funcional. Beleza? Eu digo isso porque, assim, normalmente pode uma questão de concurso, ele colocar uma palavrinha sutil dessa, e aí ele te derrubar porque ele está cobrando outro assunto. Mas ele, como ele coloca, a gente até trouxe umas questões aqui que falam um pouquinho disso daí. O contexto da questão é outra coisa, mas ele coloca uma palavrinha ali que você, opa, essa palavrinha aqui, cara, não está legal nesse contexto aqui. Então é importante vocês darem atenção para esses quesitos detalhes simples. Vamos lá. O ITIL também ajuda a manter, certo, a segurança das informações, tá certo? Porque é um dos processos de gestão da infraestrutura, tá certo? Ajuda também a responder rapidamente às necessidades do cliente. Justifica e facilita mudanças culturais de gestão de serviços de TI. Então, pessoal, essa palavrinha aqui, ó, vai estar acompanhando a gente durante todo o curso. Tá certo? Essa aqui, ó. GSTI, tá certo? Que é gestão de serviço de TI. Ele é o domínio de práticas, tá? De gestão de infraestrutura, tá certo? Também, em inglês, né, a gente tem o ITSM, que é a mesma coisa de GSTI, só que é Infrastructure Technology Service Management, né? O gerenciamento de serviço de TI, né? Então, esses dois termos aqui vão estar com a gente durante todo o curso. É importante a gente saber que tudo que a gente tratar no ITIL vai estar nesse contexto aí. O ITIL faz parte, ele é dos frameworks de gestão de serviço de TI. É um dos, a gente vai ver outros. Continuando sobre por que ITIL, né? Então ele oferece serviços confiáveis e de alto valor para o negócio. Então a ideia é você implementar processos que o ITIL vai te fornecer como guias, e esses projetos, esses processos, eles, se bem amadurecidos, eles vão gerar valor ao negócio. A gente vai tratar a diferença entre o ITIL na versão 1, na versão 2 e 3. Da versão 2 para a versão 3, a gente vai ver que o ITIL na versão 2 ele era muito focado no serviço, na entrega do serviço. Já o ITIL na versão 3, ele é muito focado na garantia do valor, na entrega de valor, não no serviço, mas do valor que o serviço proporciona ao negócio. Então, são palavras que você tem que saber quando você está fazendo ali mentalmente contextualização do ITIL. V2, o foco é no serviço. E no V3, o foco é no negócio, tá? Na entrega de valor para o negócio. Tá? Então, o ITIL ele controla e vai gerir, né, todos os serviços disponíveis, tá? Em níveis satisfatórios de disponibilidade, capacidade e continuidade e segurança. Então, é uma preocupação do ITIL não somente implementar as boas práticas, né, mas você tem que medi-los, tá, e garantir que eles estejam funcionando em níveis que você acha, né, que sejam condizentes com uma boa qualidade, que sejam condizentes com a entrega de valor. Na verdade, não é o que você acha. Quando você desenha, certo, um serviço, por isso que o acordo de nível de serviço ele está no desenho daquele serviço, que vai ver mais na frente, você tem que se preocupar em fazer
ele quem vai dizer, eu achei a qualidade boa. Diferentemente lá do ITIL V2, né, que ele era focado no serviço. Então a DTI, no caso a TI, né, a infraestrutura, ela estava preocupada sim no fornecimento de um serviço de qualidade, mas esse serviço não estava tão preocupado na entrega de valor, porque quem tem realmente a medição, a avaliação de dizer se o serviço está bom ou não, é o cliente. O cliente tem que avaliar, esse serviço ele é de valor. Não, esse serviço o valor dele agregado não está bacana. Então, na hora de desenhar o nível de serviço, para você estar mensurando, avaliando as métricas, né, a saída dos processos, aí você tem que avaliar, opa, esse processo que está sendo executado, ele está de acordo com o que foi acordado? Esse link de dados que eu contratei do provedor de serviço e eu acordei com os meus clientes, né, que são os usuários finais na ponta da linha, se a internet cair muito, tantas horas por dia, está ainda de acordo com o que eu acordei com eles, com meus usuários da rede? Então, se você fez um acordo com os usuários da rede, pessoal, vamos alinhar aqui qual é um tempo bacana que pode, de repente, ficar indisponível e não vai afetar o serviço. 5 minutos. Se foi acordado que 5 minutos é o tempo máximo que não vai trazer prejuízo ao fornecimento de valor daquele serviço que a informática, né, que a infraestrutura ela fornece para os seus usuários, para os seus clientes, então, se foi acordado, se você tem uma indisponibilidade de 4 minutos ali, está bacana, o pessoal vai reclamar, mas não está afetando o serviço. Mas se passar daqueles 5 minutos, então já torna-se algo que o processo em si de gerência daquele serviço vai gerar um incidente e aquele serviço ali que está sendo fornecido, ele está fora da métrica que foi acordada. Beleza? Então, o ITIL é interessante para essa gestão aí. Tá? O ITIL ele deve implementar, está focado em implementar novos serviços ou modificá-los. Então, é interessante para a boa gestão você implementar processos que estejam de olho às oportunidades, tá? Que são os novos processos. Quem vai dar um input à entrada dessa necessidade de novos serviços é a área estratégica, é a diretoria executiva, é o negócio em si, né? Pode ser até o usuário da ponta da linha. Ele vai dar um input para que uma necessidade nova seja atendida. Essa é uma oportunidade de melhoria, de entregar valor. E a TI ela tem que estar alinhada, ela tem que atender aquela necessidade do negócio. Porque o negócio vai evoluindo, e a DTI não pode simplesmente chegar, olha, eu não posso atender. Não, você vai ter que justificar. Olha, para atender esse serviço e entregar esse valor, eu vou precisar de um aporte financeiro para comprar um servidor, para investir na contratação de recursos humanos, de pessoas. Então, é nesse momento que entram os novos serviços. Mas também a infraestrutura ela tem os serviços para serem mantidos. Pessoal, vocês botaram aí que deu uma caída no áudio, foi? Beleza, então, vou continuar. Então, pessoal, caso tenha alguma falhazinha aí, vocês já sinalizem aí, por favor, tá? Então, pessoal, com relação ao ITIL, tá? A gestão da infraestrutura, é interessante fazer a observação de novos serviços, tá certo? De oportunidades e também de manter os serviços que estão funcionando. Tá? Então, essa é uma preocupação contínua da gestão da infraestrutura. Tá joia? Outro desafio, que é o motivo de existir o ITIL, né? É mitigar riscos às mudanças. Então, quando a gente tem um ambiente complexo, por exemplo, a gente tem que ter a preocupação de, se for implementar mudanças e até os serviços novos que forem implementados, eles não podem impactar
na operação dos serviços atuais. Então, é uma preocupação constante e deve existir um processo dentro da empresa que ele seja responsável por avaliar se aquele novo serviço que vai ser adicionado na infraestrutura para fornecer para os clientes, ele não vai impactar negativamente para o serviço, para um outro serviço que já está funcionando. Tá certo? Então, visa isso daí, diminuir esse risco, tá certo? E se o risco ele for obrigatório você correr, você vai ter que se preocupar em diminuir os impactos que podem ser causados, tá certo? Sobre aquele risco ali. Então, por exemplo, mudança. Então, eu vou implementar um serviço na rede, tá? E esse serviço ele é obrigatório por questões de lei. Um exemplo, o governo estadual ele mandou implementar um determinado serviço, certo? E aquela norma que foi baixada, um exemplo, ele vai impactar todos os outros as suas operações que já estão no ar. Então você tem que avaliar que você implementando aquela mudança, ela vai um risco que você vai ter que correr, mas calculado, que ele vai impactar em outros serviços. Eu implementando essa regra aqui no meu sistema, ele vai mudar em cascata outros sistemas, outras regras do negócio. Então você tem que avaliar isso aí. E o IT, a gestão da TI, né, ela avisa isso daí. Não só com relação à infraestrutura em si, mas os sistemas também. Tá? Tudo que é entregue para o negócio, né, para os usuários, os clientes. O IT também fornece melhoria contínua da qualidade das entregas, né, dos serviços de TI. Tá? Estruturação das boas práticas, tá? Através de comparação. Tá? Aí a gente tem aí ferramentas de benchmarking, né? Que nada mais é do que avaliar a saída desses processos. A gente tem os guias e as ideias. Isso aí é o IT, né? Ele acaba fornecendo esse valor para a gente. Facilidade de comunicação através das padronizações e dos termos. Então, o IT e os outros frameworks, eles ajudam a você criar uma política, na verdade, política não, né? Uma orientação dentro da sua organização que facilita a comunicação, porque todo mundo está conversando a mesma linguagem. Quando alguém fala lá, incidente, foi gerado um incidente, o cara não vai estar perdendo tempo, não, ele sabe o que é. Quando está se falando lá de um evento, olha, faça um gerenciamento aí, verifique o evento tal. Então o cara sabe que ele vai ter que entrar no sistema, tá? Sei lá, para avaliar lá um determinado evento que pode estar gerando uma paralisação de um serviço. Então, todo mundo está azeitado, todo mundo está com a mesma linguagem, a gente fornece isso aí. Tá? Melhora o relacionamento entre o cliente e o fornecedor. Lógico, porque o fornecedor do serviço, da infraestrutura, ele está preocupado em estar alinhado com o que ele está entregando para o cliente. O cliente vai estar dando esses feedbacks, tá, para a infraestrutura. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Ainda sobre os desafios. O ITIL, tá, tem o fornecimento, o estabelecimento de processos, que esses processos eles são interrelacionados. Tá? E muitos processos eles suportam um ao outro, eles apoiam um ao outro. Então, por exemplo, um incidente que ocorra, ele pode ser uma entrada para uma requisição de mudança. Tá? Digamos, a gente tem um incidente que sempre ele se repete, sempre se repete, sempre se repete. E aí você não sabe a causa raiz. Isso aí é um problema. Então, o processo de gerenciamento dos incidentes acaba dando uma entrada no processo de gerenciamento de problemas, porque ele está se repetindo tanto que você precisa encontrar a causa raiz daquele incidente. Um exemplo bem simples, simples, por exemplo, eu tenho lá uma paralisação de um servidor Apache, tá, um servidor web,
E aí você não sabe por que aquele servidor sempre para o serviço ali. Tá? E aí você vai ter que investigar aquela causa raiz. Aí você vai entrar com a investigação daquele problema, na forma de um problema, né? O incidente virou um problema. Você pode contornar o incidente, tá? E você vai dar uma solução de contorno. Mas você não encontrou a causa raiz dele. Após você encontrar a causa raiz, você pode dar um input na mudança, né? No gerenciamento da mudança, porque eles vão ter que avaliar como fazer uma determinada solução definitiva sem que aquela mudança ali ela surta impacto em outras atividades do negócio. Tá certo? Fazer uma manutenção naquele servidor ali que tem outros serviços, vai paralisar aqueles serviços ali. Então é o caso de reiniciar o servidor para poder fazer aquela mudança ali que se quer. Por exemplo, encontrou-se que a causa raiz daquele problema com a Apache era a memória física lá do servidor. Um dos pentes de memória, um dos slots estava com problema na própria memória e de repente você precisa substituir ela. Ok. Você vai ter que paralisar, reiniciar o servidor aí se ele aquela memória não for hot plug, né? Então, se precisar reiniciar, vai afetar outros serviços, e não só aquele que está parado agora. Tem outros serviços funcionando ali. Então, isso tem que ser avaliado. Tá? A DTI, desculpa, o ITIL, né? A TI, ela torna, tá? Essa gestão da infraestrutura de TI mais profissional, mais efetiva, tá certo? E com abordagens mais corporativas. Então você está tendo uma linguagem mais padronizada quando você vai participar de reuniões com gestores. Tá? Os gestores vão estar todos alinhados, porque conhecem aquelas nomenclaturas, tá certo? Quando você fala lá que está se precisando melhorar o gerenciamento financeiro, então todos os gerentes sabem do que se trata e tem um proprietário, dono daquele processo, que cuida da parte orçamentária para alocar recursos para uma determinada área ali, no caso a TI, né? Então está todo mundo azeitado, tá certo? O ITIL também justifica a alocação de recursos de TI para otimizar os resultados, né? Para os seus clientes. Então, se por exemplo, a gente tem uma demanda suprimida dentro da TI, e aí a gente tem um serviço que ele não está funcionando de maneira adequada, porque não tem gente suficiente, e aí aquela demanda por melhor qualidade, ela está sendo suprimida, você vai precisar fazer um ajuste de pessoal, ou qualificando, ou adicionando mais pessoas, tá? Para essa necessidade de ser atendida. Tá? Então você alocar profissionais uma determinada função, ocupando um determinado papel, você pode justificar, porque é lógico, como a gente falou no slide anterior, o ITIL ele justifica essa mudança cultural dentro da empresa. Então, quando você tem ela adotada, você tem um patrocinador dessa gestão, que no caso é a direção executiva, né? O CEO, por exemplo, da tua empresa, você vai levar essa necessidade para ele, tá certo? E todos já estão alinhados com que eles sabem que precisa ter esse melhoramento se ele quiser a entrega de valor, tá? Dos serviços. Fornecimento dos resultados esperados. Então, o ITIL ele se preocupa com isso daí, com o fornecimento dos resultados esperados. Por quê? Todo o processo do ITIL ele vai ter uma saída. E essa saída, que é medida, mensurada, vai servir como um parâmetro, uma métrica para você. Tá? Então, ele te dá previsibilidade. Então, um exemplo. Eu tenho um sistema de gestão de incidentes. E aí, esse sistema de gestão de incidentes, eu sei que se eu tirar uma estatística, eu vejo lá que tem um mês, um determinado
geram 60% a mais de incidentes. Aí você olha ali, por que no mês de março, de todos os anos, já tem 5 anos, no mês de março, quase que duplica ali, mais que duplica o número de incidentes gerados ali naquele mês. Aí você olha assim, tem algum motivo, né? Você vai avaliar. Aí você vai ver que é por causa de um determinado tipo de operação que é feita pelo financeiro, por exemplo, que ele faz, que aí começa a impactar nos serviços todos, no sistema, na operação. É o caso de aquele serviço que está funcionando em um único servidor, que impacta para todo mundo, não ser distribuído em vários outros servidores, ele ser separado dos demais. Então, você avalia essa métrica aí. Então, você pode ter previsibilidade. Você vai analisar, olha, eu estou no mês de fevereiro, mas em março, você vai poder chegar para o teu gerente e dizer assim, olha, pelas estatísticas aqui, ó, em março, a gente vai ver que vai ter aqui um monte de incidente aqui por causa daquela operação lá que vai ter naquele sistema lá para fechar, por exemplo, o ano financeiro, né? Um exemplo, lá em dezembro, vai fechar o ano financeiro. Aí é o caso aí, ao invés de ser em março, é lá em dezembro. Então, em dezembro, explode lá o número de incidentes relacionados a um determinado serviço, ou vários serviços associados. Aí você vai avaliar porque você vai ter a previsibilidade. Você só não vai resolver se você não quiser. Mas você tem as estatísticas, você tem as métricas para você resolver isso daí. Tá? E minimizar os riscos, né? Porque se você está se antecipando de forma proativa, você vai diminuir os impactos. Tá? Se você não puder diminuir, eliminar completamente aqueles riscos ali, tá? Você pelo menos diminui o impacto que ele vai ter influência. Por exemplo, se você sabe que só tem aquele servidor, é o caso de restringir horários de outros sistemas, de uso de outros sistemas, é o caso de restringir, se, um exemplo, todos os departamentos, você tem 50 departamentos na sua empresa, e aí tem 500 usuários acessando aquele sistema. Então não é melhor, de repente, diminuir o número de usuários para acessar aquele sistema? Cada departamento tem um número reduzido de pessoas que acessam aquele sistema. Você vai estar diminuindo a carga ali, você minimiza o impacto que vai ter. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender esse raciocínio que eu coloquei aí. Tá tudo bem até agora, pessoal? Beleza. E aí, gente, o que não é ITIL? Muito cuidado, certo? ITIL, ele não é uma metodologia. Tá? Não é metodologia. Não. Ele não é uma norma. Tá certo? Norma é a ISO. Então, a ISO, a gente vai ver mais à frente, para diversas áreas existem normatizações que são rígidas, tá? No contexto da implementação e no segmento, você seguir estritamente o que a norma ela estabelece. Então, a ordem natural das coisas é você inventar algo, e aí algo que é uma necessidade, ela de repente precisa ser normatizada, é uma ordem natural, ela vai ser normatizada depois, porque começa a ter um monte de probleminha, né? Desalinhos, pessoas desalinhadas, e aí não vamos estabelecer uma norma aqui para que todo mundo siga ela. Então, um dos exemplos que acontece na gestão de TI existe a norma. Então, a gente tem diversos frameworks. Então, esses frameworks, eles que são abertos, eles te dão melhores práticas, eles te dão guias, orientações. Só que a norma, ela visa deixar bem claro isso aí e mais rígido na forma das suas implementações e no seu segmento daquelas normas ali. E a ISO, por exemplo, ela pode ser a base de uma lei, por exemplo, tá? Porque você vai ter que seguir aquela norma lá. Tá? O ITIL, ele não contém mapas detalhados de processos. O ITIL, ele vai te sugerir que você siga algumas orientações. Só que ele não vai detalhar, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Quem vai pontuar isso? É a norma.
A norma, ela vai dizer lá, para que você siga orientações que são obrigatórias, você vai ter que ter isso daí de forma bem estabelecida e pormenorizada, tá? Detalhada. Então você vai ter aqui, deixa eu colocar aqui, ó. A norma, ela é auditada. Tá certo? Prática. Não é auditado. Tá? A gente não tem essa obrigação de auditar. Já a norma, preciso, porque você tem que seguir obrigatoriamente aquilo ali. Então, normalmente, uma norma está associada ao estabelecimento ali de auditorias para avaliar. Tá certo? Então, o ITIL ele não visa isso daí. Tá certo? O ITIL ele não fornece as instruções de trabalho, isso que eu estou dizendo para vocês. O ITIL ele independe de tecnologia ou arquitetura. Então, a gente tem o ITIL, tá, como sendo um padrão aberto que pode ser implementado em qualquer contexto, tá certo? Para gerenciar qualquer tipo de tecnologia ou qualquer tipo de infraestrutura, qualquer tamanho também. Tá? O ITIL ele não diz o que fazer, tá certo? Ele não vai dizer lá, faça isso, 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 isso. Ele diz como fazer, tá? O como fazer, tem que ter cuidado, porque é um conceito sutil. O que você deve fazer é o trabalho, é detalhado. Como você deve fazer são orientações. Olha, você pode seguir, tá? Realizar gestão de processos, gestão de problemas, tá? Aplicar lá, certo, a função de Service Desk, né, a central de serviço, são orientações, tá certo? Mas ele não diz o que você deve fazer em cada uma dessas atividades, tá bem? Em cada um desses processos ou funções. Olha só, o André lembrou uma coisa interessante que eu ia falar mais lá na frente. A ISO, ela é uma norma. E aí, como norma, e você tendo implementado ela, você tem que ser submetido a auditorias e receber um certificado. Tá? Por que o certificado? O certificado é justamente da ISO, é o documento que atesta que você segue todas aquelas normas. Você foi auditado e você foi aprovado em todos aqueles itens. Certo? No dia que você for reauditado e você não tiver todos aqueles parâmetros que são os aceitáveis para a aprovação, você vai perder o seu certificado. Você não vai ter mais aquela certificação ISO. Certo? Então você tem aquela ISO 9000, que é de qualidade. A gente tem a ISO 27000, tá? De segurança da informação. Tá? A gente tem o conjunto, né, da 27000 e 27000, tem 27001, 27002. A gente tem a 38500, que é a parte de governança. A gente tem a 20000, que é de gestão de TI, certo? A norma 20000 da ISO, ela surgiu depois da ITIL, depois da gestão de infraestrutura, dos frameworks de gestão da infraestrutura, de gestão, né? Então, não quer dizer que a norma ela é melhor do que essas boas práticas. Tá? Você pode sim implementar o ITIL ou, por exemplo, implementar o MOF, né? Que é o Microsoft Operation Framework, a gente vai falar um pouquinho dele, que são modelos de práticas. Mas você pode não implementar o ISO na sua empresa e você ter uma excelência de qualidade na entrega dos serviços. Agora, é lógico, se você está num nível de maturidade, que você alcançou uma certa excelência, e você diz assim, poxa, eu quero implementar
a ISO na minha empresa. Eu cheguei a um nível de maturidade que eu quero certificá-la. Então, você pode, sim, alinhar todas as suas, os seus processos, tá certo? Ao ISO, tá? Na verdade, se de repente você implementou partes do ITIL dentro da sua empresa e o ITIL ele está bastante amadurecido e facilita você implementar os demais processos que são lá da ISO, aí você não vai ter tanta dificuldade. Tá? Mas a ISO, como norma, ela estabelece a obrigatoriedade de você seguir aqueles parâmetros ali, tá? Detalhadamente. Já o ITIL não. Você pode fazer em ondas sucessivas, tá certo? E você pode evoluir gradualmente. Então, aí a Denise pergunta assim, o ITIL certifica o profissional, não a empresa. Perfeito, Denise. O ITIL, ele vai lá certificar que você tem a expertise de implementar a gestão de infraestrutura de serviço, a gestão de serviço. Você pode conduzir corretamente a gestão de serviços de TI, tá certo? Já a ISO, ela é preocupada, tem o foco em certificar que a organização ela implementa aquelas normas, ela segue a gestão da infraestrutura na forma da norma, tá? Das diretrizes rígidas que uma norma estabelece para que você cumpra e que você seja auditado por isso. A ITIL não te audita. Você pode ter, sim, processos de verificação se você está tendo um bom rendimento, você está entregando valor, mas isso daí não vai gerar uma penalidade, você não vai perder o certificado, tá certo? Da sua empresa que está certificado na ISO. Beleza? Pessoal, isso aí ficou tranquilo para vocês? Tá, joia. Vamos seguir. E aí, pessoal, olha só. Vamos falar sobre a manutenção, tá, da documentação. Como é que ela é produzida, tá certo? A gente tem a OGC, né, que é Office of Government Commerce, tá? Que ela cataloga todas essas necessidades de melhoria da ITIL, tá? Ela é uma instituição do governo britânico e ela tem esse objetivo de consolidar ali e publicar novas versões ali da ITIL. Tá? Então, ela é uma instituição britânica. Ela é aqui atual mantenedora, tá certo? Ela promove as melhores práticas, ela é a promotora dessas melhores práticas. Tá? Então, é uma metodologia aberta, tá? Onde você pode implementar na sua empresa, você vai dizer para o seu diretor, desejamos implementar o ITIL aqui para ganhar melhorias de processo, melhorias de gestão dos processos. E aí essa metodologia não, que o ITIL não é metodologia, né? Essa tática, esse guia de prática, é um guia britânico. Tá? Foi criado pelo governo ao longo das suas experiências. Tá certo? Então, ele tem essa função. Ele é um fórum independente e global. Tá? Então, você pode colaborando com essas práticas. Tá? Ele, como um fórum aberto,
anteriores, gestores anteriores, que não utilizavam IT, mas já tem uma metodologia de gestão. Então, de repente, uma metodologia que você emprega na sua empresa, você, pô, isso aqui é interessante. Eu vou publicar no fórum lá do IT SMF, porque é uma prática interessante que eu uso aqui e que, de repente, se a comunidade vê que é interessante, isso pode virar uma prática, tá? E, de repente, quem sabe no futuro virar uma norma, a ISO pode, de repente, aplicar aquilo ali como sendo algo interessante, tá? Então, deixa eu ver aqui. O Wellington perguntou assim, ele falou assim, né, Tenente, a Débora fez a seguinte pergunta, Commerce era o proprietário da rede, então minha dúvida é se uma questão afirmar que ele é o proprietário, ou afirmar verdadeiro ou falso. Olha só, então a Axelos, né, é uma instituição que ela é proprietária da marca, né, do título, da IT, tá certo? Mas quem gera valor e mudanças nesse contexto é o ISE.
dar continuidade.